Já faz tanto tempo desde que me aposentei, e ainda assim, lembranças do que presenciei me atormentam à noite. Não consigo dormir e não consigo sonhar mais nada além daquela maldita floresta. Bem, o que estou prestes a te contar aconteceu no fim da década de 90. Eu trabalhava numa zona muito rural da Rússia, como uma espécie de guarda florestal barra conservacionista da vida selvagem. Na Rússia, não temos os mesmos regulamentos e protocolos rigorosos que alguns de vocês podem estar acostumados. Dirigimos em quadriciclos e repreendemos caçadores malandros, enquanto garantimos a segurança da população de veados e outros animais. Trabalhava na zona rural, rodeado por florestas e áreas selvagens. Só tinha um colega, a quem chamaremos de Peter. É curto e fácil de lembrar. Peter era um típico amigo russo louco, que fabricava sua própria vodka e fumava como uma chaminé. Ele foi meu melhor amigo por vários anos e sempre me apoiou, não importa o que enfrentássemos lá fora na floresta. Trabalhar como guarda florestal não pagava muito, mas valia a pena por certas vantagens. Não tínhamos chefe e podíamos basicamente acampar, desperdiçar tempo e falar que havia sido uma excursão. Admito que uma ou duas vezes tiramos dinheiro de alguns caçadores inocentes, alegando que estavam caçando em uma reserva protegida. Nós éramos muito malandros, mas ainda conseguimos fazer algumas prisões decentes e colocar alguns verdadeiros marginais atrás das grades. Mas, por vezes, também recebíamos chamadas que nos obrigavam a fazer algum trabalho duro. Se as pessoas avistassem animais doentes, caía sobre nós o dever de ir lá fora e nos certificar de que não infectasse outros animais da região. Se um animal apresentasse um comportamento agressivo que pudesse pôr em perigo os habitantes locais, tínhamos de garantir que o animal fosse abatido. Tínhamos amigos no veterinário local que passariam exames de sangue se suspeitássemos de raiva ou qualquer outra coisa. Um dia, Peter e eu recebemos um telefonema de alguns moradores muito assustados. Nos disseram que alguns rapazes tinham ido caçar há alguns dias, mas nenhum deles tinha regressado. Todos acreditavam que tinham sido mortos por ursos ou lobos. Ótimo! Agora temos que nos aventurar no deserto branco para procurar alguns carnívoros potencialmente agressivos. Eles nos apontaram a direção e nós então demos partida em nossos quadriciclos. Percorremos a floresta adentro durante cerca de 3 horas, quando encontramos um acampamento abandonado. Era evidente que o campo tinha sido destruído por alguma coisa, provavelmente um urso. Ao que parece, os rapazes tinham deixado o acampamento às pressas, nem sequer tinham pego suas espingardas. A partir de então, fomos a pé, com as nossas armas engatilhadas por precaução. Encontramos o primeiro cadáver a poucos metros do acampamento. Ele estava deitado de bruços, com várias feridas profundas nas costas. O que nos pareceu estranho eram feridas profundas que nunca tínhamos visto antes em um ataque de urso ou lobo. Havia pegadas à frente que indicava para onde os outros rapazes tinham fugido. Encontramos os outros 2 rapazes perto um do outro, ambos mortos com ferimentos semelhantes ao primeiro que encontramos. Um deles tinha sido praticamente destroçado. Peter ficou visivelmente abalado pela cena e apenas se manteve balançando a cabeça em descrença. De acordo com os habitantes locais, devia supostamente haver 4 rapazes aqui, por isso ainda faltava um. Nós 2 praticamente cagamos em nossas calças quando ouvimos algo farfalhar através de uma das moitas em nossa direção. Apontamos nossas armas para a direção do som e esperamos que a figura se revelasse antes de abrirmos fogo. Quase deixei minha espingarda cair quando aquilo saiu dos arbustos densos. Era um veado que estava ensanguentado, com os restos mutilados do 4º menino presos em seus chifres. Estava com dificuldade em manter o equilíbrio com o peso do menino,
mas ainda gritou agressivamente, como se estivesse prestes a nos enfrentar. Após uma inspeção mais aprofundada, verificamos que os seus chifres estavam desgastados e partidos. Tinha posto uma quantidade excessiva de força por trás de cada chifre, os quebrando nos pobres rapazes. A razão pelo qual o quarto menino estava preso dos chifres foi porque a maldita coisa tinha praticamente rasgado através de sua caixa torácica. Não podíamos separar o rapaz dos chifres, por isso tivemos de trazer a cabeça do veado conosco. Foi um dos passeios mais estressantes de volta para casa, com a carga de vários cadáveres amarrados à parte de trás do nosso ATV. As autoridades locais estavam bastante zangadas conosco, visto que tínhamos deslocado os corpos de uma potencial cena de crime. Mas nos deixaram sair dessa sem muitas complicações, visto que o assassino estava literalmente encravado em uma das vítimas. Ver os pais de coração partido desses meninos ainda me assombra. Naquela noite eu saí com Peter, principalmente porque eu ainda estava muito assustado. Aquela coisa não era natural, disse ele em certo ponto. Sim, os cervos podem ser agressivos e defender-se contra predadores, mas aquele bicho perseguiu aqueles rapazes e os matou. Eles não se comportam dessa forma. Essa foi a primeira vez que tive um vislumbre das coisas que se passam naquelas redondezas. Nos anos seguintes, vi alguns acontecimentos profundamente insanos que só eu e Peter sabemos sobre. Vou compartilhar as histórias com você e espero que acredite em mim e entenda porque fico com medo toda vez que vejo um cervo. Cerca de 1 ou 2 vezes por mês, tínhamos de fazer excursões ao deserto para procurar sinais de caçadores, larápios, animais doentes e outras coisas assim. Uma vez, decidimos dirigir para uma área bastante isolada, porque havia rumores de alguns potenciais caçadores ilegais caçando. Foi uma viagem muito longa, por isso sempre a adiamos, rezando para que os caçadores fossem atacados por ursos e não tivéssemos de fazer a longa viagem. Tivemos de conduzir durante cerca de 15 horas antes do terreno se tornar demasiado difícil para os quadriciclos. Tivemos que caminhar o resto do caminho, o que significava que tínhamos que acampar. Eu estava muito desconfortável quando anoiteceu. Acampar era uma norma para nós, mas estávamos mais longe da civilização do que nunca. E o incidente anterior ainda assombrava minha mente. Peter me ofereceu uma garrafa para aliviar minhas preocupações. Mas eu não queria ficar bêbado no caso de sermos atacados por algum cervo demoníaco. A noite passou sem incidentes, mas ainda não dormi muito. Continuamos a nossa caminhada em direção ao suposto ponto onde os caçadores estavam. Chegamos e olhamos em volta, mas não encontramos nada. Não parecia haver qualquer sinal de atividade humana em qualquer parte da área. Malditos rumores. Peter murmurou para si mesmo enquanto balançava a cabeça em frustração. Normalmente ficaríamos felizes em não encontrar nada, mas desta vez estávamos apenas exaustos e irritados. Fomos então surpreendidos por um alto berro que ecoou pela floresta. Que merda foi essa? Peter puxou seu rifle e apontou na direção do barulho. Embora fosse contra os nossos instintos, tivemos de ir e investigar. Chegamos a um pequeno cume que dava para uma clareira. No meio da clareira, um grupo de 5 veados estava amontoado. Suas cabeças estavam abaixadas, como se estivessem pastando. Notamos que todos pareciam fazer movimentos bruscos e violentos, como se estivessem a tentar arrancar o chão com seus chifres. Peter disparou um tiro para o alto, tentando fazê-los dispersar. Eles não se moveram nem 1 centímetro. Se você tem algum conhecimento básico sobre a vida selvagem, sabe que os ruídos altos repentinos fazem com que qualquer animal saia correndo.
Nós disparamos mais alguns tiros para o ar, mas eles ainda não reagiram. Em um pequeno momento de loucura, decidimos abordá-los com calma, para dar uma olhada melhor no que diabos eles estavam fazendo. Quando nos aproximamos deles, fomos recebidos com um mau cheiro de podridão. Isso é um urso? Peter apontou para o chão em frente aos veados. Para nossa perplexidade coletiva, havia um grande urso pardo adulto. Estava em fase de decomposição, o que significava que estava morto há pelo menos 4 ou 5 dias. Os veados estavam ofegantes e rosnando enquanto eles reviravam a carcaça de novo e de novo. Eles pareciam seriamente desnutridos e exaustos. O corpo do urso estava completamente dilacerado, exceto a cabeça, que, por algum motivo, tinham deixado completamente ileso. Nós ficamos congelados no chão enquanto assistíamos essa cena horrível se desenrolando. Como é que derrubaram o urso? Como é que isso é possível? Perguntei a Peter. Ele balançou a cabeça em descrença, enquanto levantava o rifle e atirou em um dos veados. Mais tarde, explicou que queria uma amostra de sangue. Assim que o veado caiu no chão, os outros pararam o que estavam fazendo e apenas se viraram para olhar para nós. Estavam cobertos de sangue podre e pedaços de carne. Eles não avançaram ou mostraram qualquer comportamento agressivo. Eles apenas olharam para nós, inabaláveis e sem piscar. Peter tinha mudado de opinião sobre a amostra de sangue nesse momento e apenas lentamente começou a recuar. Segui o exemplo e levantei a espingarda por precaução. Quando chegamos ao cume, eles retornaram à sua destruição, mais uma vez não prestando atenção em nós. Tínhamos visto mais do que o necessário. Nós não montamos acampamento aquela noite e apenas continuamos a caminhar em um ritmo acelerado até chegarmos aos nossos ATV. Nenhum de nós falou uma única palavra a viagem toda, exceto para pronunciar "Meu Deus". Esse incidente realmente mexeu com Peter. Ele levou algumas semanas para se recuperar antes de voltar a trabalhar na floresta novamente. Ele estava completamente convencido de que os veados estavam sendo manipulados por uma bruxa, ou algo assim. O que eu não tenho plena certeza. Eu realmente não acredito em bruxas, e tudo que eu acredito é que a natureza é muito mais assustadora do que acreditamos. Estamos longe da natureza fria e crua há tanto tempo, porque escolhemos viver em cidades. Assim, provavelmente esquecemos o quão assustador e imprevisível ela pode ser. Ainda assim, havia algo de errado com aqueles veados. Ainda não tenho uma explicação.